Ele fica difícil sair por quê? Porque ele dava aquilo, ele dava sempre aquilo ao cérebro. Depois o cérebro entendeu, eu quero aquilo, porque você me dá sempre aquilo é bom. Não, o comportamento que ele adota na rua é o que ele é de verdade. Liga que um pai não pode ser amigo do filho e tudo mais, mas isso é relativo, porque quando tu mostras a abertura de que você está disposto para ouvir o filho, porque tem situações em que a pessoa só quer ouvir, só quer tirar o que está. O psicólogo, quando entra, ele molda toda a família, não molda só o filho. Então ele vai moldando também já o pai. Bem, pelo que percebi, a postura do senhor tem influenciado também no comportamento do seu filho, mas quando apresenta esse comportamento de arrogância e de prepotência, isso de certa forma influencia no comportamento dele. Eu já tive um caso, por exemplo, só para terem aqui uma ideia, né? Onde a mãe, e ela diz que a filha não gosta dela. Filha, mas se tens uma ideia do porquê que nas receitas, por exemplo, os médicos escrevem assim, de forma que o paciente não entenda. Num meio de violência, essa criança é propensa a ser um adulto violento também. Pessoas, tem pais que colocam os filhos num centro de formação de referência, vai gastar um pouco mais caro. Por quê? Porque ele quer que o filho conviva com pessoas que lidam, que convivem naquele meio. Não é? O mimo tem que ser medido. E claro, não vamos deixar também nossos filhos sofrer quando nós temos possibilidade de dar o bom e o melhor. É importante desde pequeno o filho ter o espírito de ir à luta. Saber não obstante o facto de eu ter o pai com os poderes que tem, mas ainda assim eu preciso optar por uma postura aceitável para a sociedade. Todos esses pequenos pormenores são importantes no processo de seleção de amigos. Vou dizer o seguinte, eu não costumo chamar dupla personalidade. Eu acho que ninguém tem dupla personalidade. Ninguém tem dupla personalidade. A personalidade é única. O que acontece é que algumas pessoas usam mecanismos de defesa. Porque se fosse para isso, de preferência nós instituirmos pena de morte. Porque na pena há gatunos que ele próprio é que está a saltar, mas grita gatuno na vítima. Quando a pessoa entra para o mundo das drogas, é um mundo muito complexo mesmo. Não enveredem para o mundo das drogas. Eu aconselho as pessoas a não consumirem lhama. Por quê? Então, quando você já diz que já não consegue fazer alguma coisa sem colocar aquela substância, é porque de certa forma você já não está no seu juízo normal. Isso no princípio, os pais perspectivam futuros brilhantes para os filhos, tem pais, porque o filho depois encontra outra educação na rua. Então, quando se deparam com esse tipo de situação, eles sentem esse desejo a ser combatido ou a ser frustrado, porque nós sabemos que boa parte das pessoas que consomem drogas não terminam a formação. O momento da concepção, não é? A concepção, quando a mulher concebe, quando está concebida, é dos momentos mais delicados. Só para ter uma ideia, dos 3 meses em diante é a fase em que o cérebro começa a se criar. Eu penso que o pai não pode definir o que o filho vai ser. Né?